A equipe do São José de Abaeté foi contemplada com recursos para a remodelação de seu estádio. Muitas melhorias aconteceram, o que aprimorou a prática esportiva, trazendo maior comodidade para jogadores, dirigentes e sua torcida. É uma infraestrutura impecável. Assim pode-se definir hoje o estádio do São José, localizado no bairro São Pedro, em Abaeté, conhecido como Cerâmica. Esta agremiação esportiva é bem antiga na cidade, por onde passaram grandes craques do passado, como o seu Humberto, o Poroca, que ao visitar o local, depara com muitas melhorias idealizadas pela atual diretoria. Então, como é que é essa história aí? São Cristóvão que depois se transformou no São José? São José, transformou no São José. Antigamente, por quando o São Cristóvão tem ali, né? Aí era São Cristóvão. Aí depois resolveu, mudou para São José. Mas eu já estava parando também do futebol. O senhor jogou muito no São Cristóvão? Joguei. Mudei aqui pro bairro em 65 e passei jogando no time daqui. Eu jogava no Marmelado. Marmelado, que era um time massa também tinha lá. Conquistou muitos títulos? Uns 10 títulos. Porque na época não tinha essa, né? Era só time de várzea mesmo, essas coisas. Era só mais isso. E como que o senhor viu essa transformação aqui no campo do São José? Foi boa demais. Eu não fazia de ver isso do jeito que tá aí. Por quê? Porque não tinha muito apoio, né? Agora os políticos não davam muito apoio para aqui. Agora esses aí já tá ajudando bastante, né? Antigamente não tinha apoio de ninguém, nós fazia vaquinha para comprar bola. Agora hoje não, tem o Rivas que ajuda demais aqui o time aqui. O Ormandinho tá ajudando, o Netinho, tudo tá ajudando aí, o Eduardo Barbosa, tudo ajuda. E na época eu jogava, nós tínhamos que fazer coleta para comprar até a bola. O gramado verde e toda a infraestrutura do estádio do São José, que é muito bem cuidado, é um orgulho para as novas gerações, como o jovem jogador Kevin, que começou a jogar na equipe do São José na escolinha de futebol. Hoje, um orgulho poder jogar num gramado tão bem cuidado assim. O campo era de terra, a gente começou desde pequeno, eles começaram um trabalho com a gente, foi até formar a gente até chegar no titular. Hoje você disputa campeonatos aqui pelo São José? Isso, a gente disputa todos os campeonatos que tem na região. Quando o São José conquistou esta melhoria aqui no estádio, como que vocês jogadores viram? Isso faz uns 2, 3 anos para cá, eles já começaram a reformar o campo, dando uma estrutura melhor para a gente estar participando de mais campeonatos, tendo uma estrutura boa para poder ter os jogadores numa condição melhor física. Melhorou bastante para vocês jogadores? Melhorou muito. Acredita que melhorias assim incentivam, aprimoram o esporte amador, principalmente o futebol? Muito mais. Vocês passaram a jogarem com maior entusiasmo? Muito. Porque antes era de terra, agora é de grama, e já é outro nível já pra gente jogar. Mas para que todas estas melhorias acontecessem, o poder público municipal e a equipe do São José contaram com o apoio do deputado federal Eduardo Barbosa, através de seu assessor parlamentar Marcelo Teco, que é abaetéense e está preocupado em levar novas melhorias aos seus conterrâneos. Na realidade, Carlos, esse aqui é um sonho antigo do esporte abaetéense, que sempre teve à frente o São José Futebol Clube, o Pretinho, que toma conta aqui antes era um campo de terra, o Rivas Esporte é um dos parceiros aqui do esporte em Abaeté e do campo São José, e dos jogadores do time do São José, que antes jogava aqui num campo de terra, que tinha uma trilha que passava pelo meio. Quando os jogadores estavam aqui praticando o esporte, os moradores inclusive passavam no meio do campo. Eles fizeram uma comissão, juntamente com, na época, o vereador Gilmar Vendedor, e receberam o deputado Eduardo Barbosa lá no nosso amigo Renatinho. E lá no Renatinho apresentaram essa demanda do campo do São José. Outros tantos já tinham vindo aqui e prometido a realização essa estrutura que você está vendo aqui, Carlos. É uma estrutura que ela foi murado, foi calçado, colocaram os alambrados, colocaram arquibancada, banheiro, vestiário, gramado, que é um dos gramados mais verdes que tem na região, né?
Então essa estrutura toda partiu dessa comissão, encabeçada pelo então vereador Gilmar Vendedor, que nos apresentou essa demanda, e o deputado Eduardo Barbosa assumiu o compromisso com São José e disse que faria essa estrutura. Obviamente teve a participação do poder público local para executar a obra, mas o recurso é do deputado Eduardo Barbosa, são 800 mil aproximadamente para fazer toda essa estrutura aqui. É um compromisso do deputado Eduardo Barbosa com a população de Abaeté, com o time do São José, possibilitando aqui ter o esporte para a modalidade adulto e para as categorias de base que em breve vão começar, assim que passar essa pandemia, começarem a ser praticado aqui no campo. Esse é o objetivo do São José Futebol Clube, proporcionar o esporte, proporcionar o lazer para a população, não só da localidade, do bairro, mas para toda a cidade e para a região. O time do São José é hoje uma equipe esportiva que ganha uma nova dimensão com todas estas melhorias que estão bem visíveis por toda a dimensão do seu estádio, que passou a ser considerado em toda a região como o time que mais apresentou melhorias através de emendas parlamentares, como esta, que foi destinada através do deputado federal Eduardo Barbosa e seu assessor Marcelo Teco, e também através de vereadores de Abaeté, como Gilmar Vendedor. Essa melhoria aqui na região não tem igual não. Eu conheço os estádios tudo da região, igual essa aqui, é a primeira vez que um time de futebol amador consegue uma emenda tão grande do nosso seletivo Dr. Eduardo Barbosa para um estádio de futebol amador. Isso é inédito, primeira vez na região. E vocês contaram aqui com a ajuda de um conterrâneo de vocês, né, o Marcelo Teco? Eu lembro direitinho que o Marcelo Teco, nós estávamos na reunião lá perto da PAI lá, e ele pegou e falou, o doutor Eduardo Barbosa falou assim, o meu assessor, eu não conhecia o Marcelo Teco não, vai lá amanhã, 2 horas, ele está lá amanhã no campo. Bom, aí devido várias promessas de vários anos, aí eu não acreditava não, aí eu fiquei, deu 3 horas lá em casa, e eu sentadinho lá, vai assim, não vou lá nada, que ele não vai estar lá mesmo, promessa que muitas vezes já recebi. Bom, aí eu falei, vou descer lá no curso. Disse que cheguei aqui, ele estava sentado num canto que tinha ali, um banquinho de madeira que tinha ali, ele estava ali, sentadinho esperando. Ele até brincou comigo, falou assim, achei que você não ia vir não. Falei assim, depois de tanto promessa a gente recebeu e não cumpria, então eu não estava acreditando não. Aí ele me perguntou do jeito que eu queria, que esse projeto aqui todo foi do jeitinho que eu expliquei ele. Aí ele falou comigo, o doutor Eduardo Barbosa vai dar uma olhada para você lá e depois nós te comunicamos. Passou uns 15 dias, ele comunicou nós dando uma notícia boa. Quando saiu essa melhoria aqui, as obras concluídas, você acredita que isso ampliou, aperfeiçoou as práticas esportivas? Vai melhorar bem a prática de futebol aqui no bairro aqui, porque nós jogávamos sempre lá no campo, lá em cima, lá no campo dependente. E lá onde nós fomos campeão várias vezes, e hoje nós temos um estádio próprio para ser campeão aqui. E eu espero que esse ano ainda, se Deus quiser. A promoção do futebol amador em Abaeté é aprimorada com as melhorias realizadas no estádio do São José, ocasião em que campeonatos esportivos passaram a serem promovidos com melhor conforto para todos os desportistas e atletas, como a Copa Rivas Esportes. Começou aqui no campo do São José, quando ainda era campo de terra, uma iniciativa do Pretinho, né, onde iniciou tudo. Começou a Copa Rivas Esporte, né, e agora esse ano, agora que vem, se Deus quiser, estamos voltando com essa Copa Rivas Esporte para cá, para a grande final, ser sempre aqui na cidade de Abaeté e no campo do São José. Era terra, hoje é gramado, tem arquibancada. Como que você assiste essas mudanças, essas melhorias? A gente vem agradecer muito, né, dessas melhorias, né, o vereador, ex-vereador Gilmar Vendedor, né, o Eduardo Barbosa e o Marcelo Teco, né, que tem essa iniciativa e muito importante para esse bairro aqui, né, e ter esse estádio aqui, dessas condições hoje nós temos gramado, com arquibancada, com vestiário. Isso é muito importante, não só para o bairro, mas sim para toda a região aqui de Minas Gerais. Aqui. As obras de construção do estádio do São José em Abaeté é uma conquista extraordinária para o futebol amador, uma das grandes paixões que muitos desportistas abaetenses têm e que conta com a participação efetiva de representantes do povo na Câmara Federal,
é a área esportiva recebendo maior apoio e incentivo. O esporte que ele é referência não só aqui no município, mas em todo o estado e também no exterior. Daqui já saíram jogadores que fizeram carreira no exterior, Portugal. Isso falando do futebol, do vôlei, já tivemos atletas que já jogaram em outras cidades, eu também já joguei na capital mineira. Tivemos atletas do handball, a Abaeté é referência também, foi referência no handball. Temos aqui colaboradores que dão treinos de handball e é uma modalidade que é referência. Mas não apenas o São José Futebol Clube com essa estrutura que você está vendo aqui, Eduardo Barbosa, acatando um pedido que eu levei para ele, dos ex-atletas de décadas anteriores, de gerações anteriores e também das atuais gerações e do nosso amigo Rivelino, que é o colaborador do esporte aqui no município e região, nós levamos um pedido para o deputado Eduardo Barbosa de um polo esportivo, esse polo esportivo no valor de R$800 mil, que será implantado em parceria com a gestão municipal lá na Praça de Esporte, dará a possibilidade dessas práticas esportivas coletivas, todas elas, futsal, futebol, voleibol, handball. Lá será sim a casa para esses esportes coletivos, fora o futebol. O futebol é um dos segmentos aqui, mas tem todas essas modalidades que a gente precisa valorizar também. Fazer um trabalho social, trabalhar a categoria de base, integralizando toda a categoria de base até as modalidades de competição de alto rendimento. Eduardo Barbosa sim fazendo a diferença para o esporte de Abaeté e para o esporte da região.